Muito bem, então vamos lá. No ano de 1994, o diretor Roland Emmerich lançou Stargate, uma chave para a humanidade. Um baita filmão com orçamento de 55 milhões e que vendeu no mundo todo 196 milhões, ou seja, ele além de se pagar ainda deu lucro ainda, trazendo Kurt Russell como um general que havia perdido seu filho num acidente com armas de fogo, James Spader no auge da juventude, com cabelo e tudo mais, como um tradutor bilíngue, muito conceituado, só que não estava fazendo tanto sucesso assim na época, porque ele tinha teorias que as pessoas não acreditavam, né, e deixavam a desejar. Esse blockbuster fez muito sucesso e nos anos 90, passou muitas vezes no SBT, na Terça Nobre, no Domingo Espetacular e etc. É sobre isso que eu vou falar um pouco nesse vídeo, lembrando que esta é apenas a minha humilde opinião de fã de cinéfilo. Então, logo mais depois da vinheta, nós estamos começando então. Tudo bem para vocês? Ok? Bora lá então? Fala pessoal, tudo bem? Olha, eu sou o Gleison Macalas Paulino, escritor nas horas vagas e em tempo integral, mas isso não é um hobby, hein? Vamos deixar tudo às claras entre a gente para não ficar nenhum tipo de mal entendido. Tudo bem? Combinado então? O filme Stargate começa com um achado no Egito muito antigo, bem antigo, com algumas inscrições que ainda não foram traduzidas para a nossa língua. E uma moça que participou da época, né, do achado em 1920 e poucos, ela era uma criança e ela no atual presente ela já se encontra como uma idosa. E é aí que entra James Spader, que na época que é um tradutor de línguas mortas, latim, egípcio e etc. E aí ele é contratado por ela para fazer a tradução dessa pedra, desses hieroglifos, né? Que se confundem um pouco com o egípcio, com o latim, uma língua nunca vista antes. Ele também passava por sérias dificuldades, estava dando uma palestra, começou a falar sobre coisas que foram deixadas no passado, que poderiam ser por outras civilizações. E o pessoal não gostou muito e abandonou no meio a palestra dele e ele ficou sem chão. Não tinha dinheiro, não tinha lugar para ficar. Essa é a sua última oportunidade de redenção. Kurt Russell entra na trama como um militar afastado do exército. E assim, quando ele é reincorporado, ele está com uma arma de fogo pensando em se matar, devido devido ao acidente que aconteceu com o seu filho, que morreu por causa de uma arma de fogo, acidentalmente brincando com ela. E aquilo mexeu muito com o seu psicológico. Ele foi afastado, mas de repente eles resolveram incorporar ele de volta. Aí eles voltam. James Spader chega lá já traduzindo, sabe esses quadros que o pessoal monta para fazer a tradução literal. Ele já vai corrigindo algumas coisas ali que estão erradas na tradução popular. E devido a isso ele acaba achando uma coisa que bate com a constelação de Órion. E era a sétima peça que faltava num portal metálico que eles acharam no Egito, chamado de Stargate. E esse portal até então, com essa descoberta que ele acaba fazendo, ele se abre, ele acaba juntando com as outras posições certas ali que ele é colocado, ele se abre para o desconhecido, fazendo uma coisa meio água saindo dele, voltando, os efeitos especiais da época, né, dos anos 90, né, mas a história em si é muito boa. Eles mandam uma sonda, um robô entrar lá, só que o robô não volta.
e é criado um grupo militar para poder ir até lá, armados até os dentes, comandado por Kurt Russell e esse professor que faz parte dessa trama. Muito bom, bem bacana. Eles atravessam o portal e saem do outro lado da galáxia, bilhões de anos-luz ali da Terra. Eles acham que é o mesmo lugar, porque tem oxigênio e tudo mais, areia, igual ao deserto, uma pirâmide também feita, construída lá, só que há 3 luas no Sol, no céu, beirando esse novo mundo. Há várias pessoas semelhantes a seres humanos escravizadas, obrigadas a desencarrar um minério de muito valor, com um potencial destrutivo muito grande. E de repente surge essa nave que volta lá e encaixa nessa pirâmide com alienígenas. Alienígenas que lembram os deuses egípcios, metade homem, metade com a cabeça de animal, com águia, cachorro. E um deles é um alienígena que esteve na Terra há milhões de anos atrás. E ele ainda está vivo ainda devido à sua origem, né, desconhecida naquele mundo. Logo eles entram em divergência, né, e o professor é perseguido pelos soldados, né, porque levou mais livros e roupas do que qualquer outra coisa. O pessoal pega no pé dele, mas logo eles conhecem esse povo, se encaixam com ele, e ele como tradutor, ele vai aprendendo a linguagem daquele povo. Não tem como eles voltar rápido, porque eles precisariam montar um portal do lado de lá, com as coordenadas de lá para poder voltar para a Terra, e o pessoal fica louco com ele, deixa ele a Deus Ará, e ele vê nesses transintes a sua forma de redenção. Conhece uma nativa muito bonita, de olhos claros, isso aqui, ele se encanta com ela. E faz uma revolução naquele povo ali, lutando contra esses alienígenas. Só que eles descobrem que aqueles alienígenas não eram alienígenas assim, eram semelhantes a seres humanos também, com uma espécie de dispositivo que fazia aquelas cabeças egípcias, né, de animais e tudo mais. O filme é de 1994, mas se você não viu ainda, procure ver. Aventura e fantasia nas doses certas, bastante ficção científica, umas armas à frente do nosso tempo, um cajado que se abre para disparar uma rajada energética, uma nave que tem sistema de teleporte e tudo mais, sistema de cura. E esse alienígena em si, que ele é cercado por crianças que ficam ao redor dele, e bem bacana, bem legal. O filme é de 1994, mas envelheceu bem. Apesar dos efeitos especiais datados, dá para assistir numa boa e entender o propósito. Este é o meu primeiro trabalho literário chamado Vulgo Lobo Negro Total, da qual apenas o personagem título, Lobo Negro, seu filho caçula, Lobo Cinza, e os seus arqui-inimigos, o seu clone Cão Selvagem e o parasita Sombra das Trevas, é quem foram criados para esse novo segmento da literatura. Mas eu faço uso de mais de 60 personagens ainda inéditos do grande público. E é aqui que eu trago a grande origem secreta do universo Gamp, criada em parceria com Emerson Penerari. Vai lá, pessoal, dá essa força para nós, autor nacional, autônomo, disponível na Amazon, no Clube dos Autores, no seu formato digital, e-book, e também no seu livro sólido, físico. E muito em breve, se tudo correr bem este ano ainda, estarei lançando o meu terceiro trabalho literário, que se chama O Andarilho. Estou fazendo a revisão dele com muito carinho, muito amor, e assim que eu tiver mais informações a respeito, eu venho compartilhar com vocês. Belezeira? É isso então. A gente vai se falando. Tudo de bom para vocês e até a próxima. Está bem?